O cristianismo, tanto no Brasil quanto no exterior, enfrenta uma grande ameaça. Vivemos um tempo em que nós, cristãos, estamos cada vez mais próximos de sermos silenciados e impedidos de expressar nossa fé livremente. A Bíblia nos deixa claro que o espírito do anticristo age no mundo, e muitos acreditam que sua influência principal está no sistema político. Contudo, devemos nos lembrar de uma verdade essencial: o Deus da Bíblia permanece fiel àqueles que confiam nele. Por isso, não há motivo para temermos, pois a volta de Cristo está próxima. As turbulências e o caos ao nosso redor não são mais do que sinais que já foram revelados para nós. Para o cristão que observa atentamente os acontecimentos ao redor do mundo, três realidades se tornaram evidentes nos últimos anos, tanto aqui no Brasil quanto no resto do planeta. Antes de continuarmos, não esqueça de deixar seu gostei e confirmar sua inscrição no canal. As três realidades que mencionei no início deste vídeo, e que se tornaram mais evidentes nos últimos anos no Brasil e no mundo, são as seguintes. Primeiro, a crescente perseguição contra cristãos. Essa tendência tem se intensificado e deve aumentar ainda mais, como a Bíblia já nos alerta. Existem organizações, como a Missão Portas Abertas e a Voz dos Mártires, que documentam as perseguições enfrentadas por missionários em países onde o cristianismo é proibido. Em segundo lugar, o mundo parece cada vez mais preparado para a chegada do Anticristo. Muitas das tendências atuais são fortemente contrárias aos valores cristãos, criando um ambiente onde o homem da iniquidade pode ocupar um papel central na cena global. Por fim, a linha entre o bem e o mal está se tornando cada vez mais nítida, evidenciando a guerra espiritual entre as forças da luz e das trevas. Imagine um pai que, ao tentar trabalhar, é informado de que só receberá seu salário se aceitar a marca da besta, ou uma mãe com um recém-nascido que descobre que não poderá comprar leite para o bebê sem essa marca. Embora essas situações pareçam distantes, elas ilustram a profundidade da transformação espiritual e moral pela qual o mundo está passando. Infelizmente, muitos, pressionados pelas circunstâncias, acabarão aceitando essa marca. Muitos dizem que, ao serem confrontados entre a lealdade ao anticristo e a própria vida, recusariam a marca. Mas será que essa convicção permanece quando as implicações do filho da iniquidade se tornam realidade? Imagine um sistema onde você não possa ter um lar, comprar alimentos ou se deslocar sem essa marca. Nesse ponto, a pressão para se submeter ao anticristo se tornará quase insuportável para muitos. Gostaria de destacar duas passagens bíblicas importantes em Mateus 7, 13 e 14. Somos advertidos a entrar pela porta estreita, pois largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos o seguem, já o caminho que leva à vida é estreito, e poucos o encontram. Vemos que muitos optam pelo caminho largo, aquele que leva à destruição. Outra passagem fundamental é Mateus 7, 21 a 23, que nos alerta: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos alegarão ter profetizado, expulsado demônios e realizado milagres em nome de Deus, mas ele lhes dirá: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Essas palavras nos mostram que muitos estão fora do reino, embora proclamem devoção a Deus. Quando falamos sobre a marca da besta, compreendemos que o anticristo estabelecerá um sistema global no qual todos estarão sujeitos a essa escolha crucial, tanto grandes quanto pequenos, ricos ou pobres. Imagine um regime que torna a submissão à marca indispensável para obter o básico necessário para viver. Muitos, sem perceber, poderão se afastar de Deus e seguir o caminho largo, buscando uma segurança temporária que custará uma destruição eterna. Toda a humanidade, independentemente de classe ou riqueza, receberá uma marca na mão direita ou na testa, indicando lealdade à besta. Sem essa marca, ninguém poderá comprar ou vender, pois ela representará o nome ou o número da besta. Não podemos afirmar com certeza se a marca será um chip implantado sob a pele ou outra tecnologia digital visível, mas sabemos que estará integrada a um contexto financeiro e tecnológico, e que muitos acabarão aceitando. O anticristo tornará praticamente impossível a sobrevivência sem essa marca. Imagine todos os grandes sistemas institucionais, como bancos e hospitais, exigindo a marca para qualquer transação, seja para pagar contas médicas ou realizar movimentações bancárias. Pense na pressão de ir ao mercado e precisar mostrar a marca para comprar comida.
Aqueles que recusarem essa submissão serão marginalizados, privados das necessidades básicas. Diante de tal situação, a maioria das pessoas cederá, aceitando a marca para manter uma vida funcional. Em um cenário onde a dependência dos sistemas institucionais é absoluta, muitos, com medo do isolamento, trocarão sua fé e princípios pela conveniência momentânea. Essa decisão, motivada pelo desespero, pode resultar em uma entrega sem volta de suas almas. O que observamos é que, se essa teoria se concretizar, o anticristo estabelecerá um sistema global que forçará uma escolha difícil entre conforto material e integridade espiritual. Economistas alertam que um colapso econômico global devastador pode ocorrer a qualquer momento, o que destruiria o sistema financeiro mundial. Em tal cenário, o anticristo poderia surgir como a figura que promete soluções, introduzindo sua marca como uma solução essencial para restaurar a ordem. Essa é a situação descrita em Apocalipse 13, 16-17, onde todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, receberiam essa marca, sem a qual ninguém poderia comprar ou vender. Esse sistema global de controle financeiro pode parecer uma segurança para muitos, mas, na essência, será uma imposição, com a mensagem implícita de obedeça ou sofra. Uma segunda teoria fala de uma lealdade forçada ao anticristo, especialmente contra aqueles que se recusarem a adotar sua marca, com os cristãos como principais alvos de perseguição. Em Daniel 7, versículo 25, o anticristo é descrito como alguém que profere palavras contra o Altíssimo, desgasta os santos do Altíssimo e tenta mudar tempos e leis. Durante o reinado do anticristo, a perseguição aos cristãos atingiria um nível nunca antes visto, com uma perseguição ativa contra os que rejeitarem sua marca. Apocalipse 20, versículo 4 também ressalta o destino daqueles que se mantêm firmes em sua fé, não adorando a besta, mesmo sob ameaças de decapitação. Para entender a figura do anticristo, devemos considerar 3 características fundamentais. Primeiro, ele terá um carisma magnético, mas enganador, atraindo multidões com sua simpatia e eloquência, mas sua motivação é diabólica. O apóstolo João já advertia sobre isso em 1 João 2, versículo 18, dizendo que anticristos viriam com espírito de mentira, manipulando as pessoas. Em segundo lugar, o anticristo será um mestre da ilusão, com falsos milagres e sinais que enganarão muitos. Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, fala sobre esses sinais e maravilhas enganosas que o anticristo usará para desviar as massas. Por fim, o próprio nome anticristo mostra seu propósito de antagonismo a Cristo, se opondo a tudo que é sagrado e induzindo as pessoas ao erro, como enfatiza João 2, versículo 22. No entanto, mesmo com seu aparente poder e triunfo temporário, o anticristo encontrará seu destino final. Em Apocalipse 19, 19 e 20, a Bíblia relata que a besta e o falso profeta serão capturados e destruídos. Embora ele exerça controle e ilusão, Cristo é o verdadeiro Senhor, com autoridade sobre o céu e a terra, e venceu Satanás na cruz. Com o Espírito Santo de Deus em nós, podemos resistir às forças do mal. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A chave é mantermos nossa vida centrada no Evangelho, firmados na palavra de Deus e preparados espiritualmente, pois a ignorância da verdade bíblica é um dos maiores desafios para a fé. Oséias 4, versículo 6 nos alerta sobre a destruição que a falta de conhecimento traz. Em Apocalipse 12, vemos a batalha espiritual em curso, onde Satanás e seus anjos caíram e continuam a enganar. A segurança verdadeira, portanto, está no entendimento da Bíblia e na comunhão constante com Deus. Mais do que conhecimento das Escrituras, a resistência ao diabo requer uma transformação de coração e mente. Isso significa viver com foco no retorno de Cristo, vigilantes e sensíveis ao que ocorre no mundo espiritual, em um tempo marcado pela degradação espiritual e onde, segundo as Escrituras, um mundo melhor não será alcançado sem a vinda de Cristo. Infelizmente, segundo essa visão, o mundo não alcançará um estado de perfeição enquanto o reino de Cristo não for plenamente instaurado. A esperança do cristão se fundamenta na certeza de que a vitória final pertence ao Cordeiro. Embora o anticristo possa parecer vitorioso em determinado momento sobre a igreja, a Bíblia garante sua derrota completa e a gloriosa restauração para os crentes fiéis. A batalha espiritual real não é contra pessoas, mas contra forças espirituais que operam neste mundo.
As Escrituras deixam claro que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades do mal. Nesse contexto de escuridão, a essência da fé cristã se destaca ao nos chamar a manter firmeza, discernindo o que é verdade e rejeitando conformidades com o mundo. A falta de entendimento da verdadeira natureza de Deus e do poder que Ele concede aos seus pode resultar em vulnerabilidade diante dessas forças malignas. Jesus também nos alertou sobre o fim, encorajando-nos a nos mantermos preparados e não nos abalarmos com notícias assustadoras. Ele nunca prometeu uma vida livre de sofrimento, mas orientou seus seguidores a focarem na realidade da vida eterna, que ele já garantiu. A visão da volta de Jesus é comparada por seus discípulos ao retorno de um noivo para sua noiva, simbolizando amor eterno, comunhão e justiça. Por isso, os cristãos vivem entre o já e o ainda não, onde o reino de Deus está presente, mas não em sua totalidade. Em tempos desafiadores, quando a presença do mal parece prevalecer, a Bíblia nos lembra de que nossa luta vai além da visão humana. O inimigo e suas forças trabalham para afastar os crentes dos propósitos divinos, e é fácil ceder às distrações, esquecendo que a verdadeira batalha é espiritual. Jesus, consciente desses desafios, nos incentivou a manter a fé e a resistir aos enganos e tentações de Satanás. Os anjos caídos, liderados por ele, continuam atuando no mundo, tentando desviar as pessoas da verdade e afastá-las de Deus. Assim como no Éden, Satanás ainda tenta convencer de que o pecado não tem consequências. Como cristãos, somos chamados a viver de modo que aponte para a verdade do Evangelho. Jesus nos avisou que seu retorno pegará muitos de surpresa, e por isso nos exorta a manter nossos corações em sintonia com Deus. Sua promessa de volta nos motiva a uma vida vigilante, examinando nossas vidas e ajustando-as para viver de acordo com sua vontade. A vida na terra é passageira, mas a eternidade com Deus é a nossa meta verdadeira. Que possamos viver a cada dia como se fosse o último, rejeitando os enganos e mantendo nossos olhos fixos em Jesus e no propósito eterno. E você? Qual é a sua opinião sobre esses eventos futuros? Você acredita que estamos caminhando para uma época em que a sociedade será forçada a aceitar a marca da besta? Será que o simples fato de sermos crentes nos colocará entre a vida e a morte? Registre aqui nos comentários sua opinião. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.